Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade ao PET 2 de Matemática. Nós vamos para a semana 2. O eixo temático, números, contagem e análise de dados. O tema, contagem, e o tópico, arranjos, combinações com repetições e permutações cíclicas. As habilidades que vocês terão que desenvolver até o final dessa semana. Resolver problemas que envolvam arranjos, combinações e permutações com repetições e permutações cíclicas. Então, assim, observem que a gente está dando continuidade ao conteúdo da semana anterior. Os conteúdos relacionados, análise combinatória e fatoriais. Então, semana passada, nós já demos início, né, falando de permutação simples, né, que nós definimos, nós falamos, né, que a permutação simples tem o sinônimo de trocar ou embaralhar, enfim. E nós calculamos a permutação simples, né, nós chamamos de P de n, como sendo o n fatorial. E aí nós demos um exemplo, né, do fatorial de 3 e por aí vai. E aqui nós temos um outro exemplo, né, calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está trocando, fazendo essa variação, esse embaralhamento. Então, o que a gente vai fazer? Contar o número de letras que tem a palavra amor e calcular a permutação desse número. Então, a palavra amor tem 1, 2, 3, 4. 4 letras. Então, nós vamos calcular P de 4, né? Que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, o número de permutações, das letras da palavra amor é 24. Ok. Bom, só relembrando a parte de permutação simples. Agora, vamos ver um outro caso, né, que é a permutação com elementos repetidos. Então, um conjunto, né, foi escrito com n elementos. Um dos elementos foi repetido alfa vezes, outro beta vezes, e assim por diante, até um elemento repetir gama vezes. O número de permutações que se pode obter com os elementos é essa permutação, né, de n, né, nas suas repetições é igual a n fatorial sobre alfa fatorial, né, as repetições, né, no caso, alfa fatorial, beta fatorial, né, vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Enfim, o que ele quer dizer com isso aqui, né? Que nesse caso a gente está trabalhando com situações em que hajam repetições. O exemplo aqui abaixo, ele deixa explícito o que ele quer dizer com isso, né? Qual o número de anagramas ou repetições, né? Ou enfim, permutações que podemos formar com as palavras, com as letras da palavra infinito. Então, observem o seguinte, né? Que a palavra infinito tem duas letras, né, que repetem, que é a letra I e a letra N. A letra I, ela repete três vezes, a letra I repete 3 vezes, e a letra N repete 2 vezes. Então, é uma palavra que tem, digamos assim, elementos que têm repetições. Então, sempre que houver situações em que há repetições, a gente usa a permutação com elementos repetidos. Então, a gente vai calcular o quê? A permutação, tá? O n, lembrando, o n é o número total de categorias que a gente tem, né? De letras nesse caso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser a permutação de 8. Nas repetições, né? Nós temos duas repetições em que a primeira repetição, que é a do i, repete 3 vezes. Então, 3 vezes. E a segunda, que é a do n, repete 2 vezes. Então, 3, 2. Então, isso aqui vai ser igual, utilizando a formulazinha, né? Fica n fatorial, que é o 8. Então, fica 8 fatorial
8 fatorial sobre a primeira repetição, 3 fatorial, vezes a segunda repetição, 2 fatorial, tá? E isso é igual, eu posso colocar aqui, né? Eu posso desenvolver esse fatorial de cima. Então, fica 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, fatorial. Vou deixar o 3 fatorial aqui, por quê, né? Porque nós temos o 3 fatorial embaixo. Então, a gente pode fazer a simplificação, né? 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, posso né, cortar esse 3 fatorial com esse 3 aqui. Então, isso vai ser igual a, né? Vou colocar aqui embaixo. Então, vai ficar aqui. Então, aqui vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então, 2 vezes 1. E isso é igual a, vamos lá, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Fiz aqui na minha calculadora. Isso aqui vai ser igual a, vou passar um tracinho aqui, 6.000, vixe, ficou tortinho isso. Isso vai ser igual a 6.720 sobre 2. Então, isso é igual a 3.360, ok? Então, o número de anagramas, 3.360. Vamos escrever, né? Para finalizar a nossa resposta. Portanto, o número de anagramas da palavra infinito é 3.360. Ok. Vamos para um outro tipo de permutação, que é a permutação circular, tá? Que é o tipo de permutação composta por N elementos distintos em ordem cíclica, né? Formando uma circunferência. Vocês vão ver um exemplo também que vai identificar isso direitinho, né? Vocês vão ver que é uma coisa cíclica, uma coisa literalmente em formato de uma circunferência. Então, o número de permutações circulares de N elementos é dado por permutação circular de N, que é igual a N fatorial sobre N, ou, né, a permutação circular de N, que é igual a N menos 1 fatorial. Então, a gente pode utilizar essas duas fórmulas, até porque elas são equivalentes, tá? Quando a gente desenvolve essa fórmula aqui de cima, né? Puxar uma setinha, né? A permutação cíclica, né, ou circular, é igual a N fatorial sobre N, tá? Isso aqui é igual a N vezes N menos 1 fatorial sobre N, certo? Só desenvolvi um pouco do fatorial aqui, parei no N menos 1 fatorial. E aí eu posso fazer, né, posso cancelar o N de cima com o de baixo. Então, isso é igual a N menos 1 fatorial. Então, essas duas fórmulas, elas são equivalentes, tá? Bom, vamos a um exemplo, então. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda, tá? Então, a gente está caindo na situação, né, cíclica, na questão da circunferência. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno de uma mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Então, deu uma condição aqui, né? O pai e a mãe têm que ficar juntos, ambos juntos, tá? Então, sabendo que o pai e a mãe devem ficar juntos, que foi a condição que o problema deu, a gente vai arrumar esses dois, né? E a gente vai entender que eles são um elemento único. Por quê?
que a gente dê uma condição para eles, que eles sempre vão estar juntos. Então, sempre que um andar, o outro também anda. Então, a gente vai entender que esses dois elementos, eles estão juntos, né? Eles são um único elemento. Então, quando a gente trata o pai e a mãe como um único elemento, a gente passa a ter somente 5, certo? Então, o que a gente vai fazer? Calcular a permutação cíclica, né? A permutação circular de 5. Tá? E aí, utilizando aquela forma, a gente utilizou a do n menos 1 fatorial, né? Então, seria 5 menos 1 fatorial, que é igual, tá? Vou refazer esse exemplo aqui, porque não tá legal do jeito que ele escreveu aqui, não, tá? O PET, ele trouxe alguns erros, mas vamos lá. Vou reescrever ele aqui. Bom, deixa eu só apagar esse negócio, essa partezinha aqui. Eu não vou conseguir apagar, não. Deixa eu apagar ele aqui com... Desconsiderem essa parte aqui, tá? Essa partezinha aqui. A gente vai desconsiderar. Tá, então vamos calcular. Permutação cíclica de 5 é igual, lá da fórmula anterior, né? A gente pode escolher qualquer uma das duas. Vou escolher a segunda, parece ser mais tranquilo. Então, vai ser igual a n menos 1 fatorial, que é igual... Quem é o n, né? Eu já vou substituir logo. Vai ser o 5 menos 1, deixa eu diminuir essa borracha. 5 menos 1, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Acho que vocês já estão enjoados de ver essa multiplicação. Mas, enfim, então o que a gente fez, né, nesse exemplo? A gente imaginou, né, nós lidamos com a situação de que o pai e a mãe seriam um único elemento. Por quê? Porque ele colocou uma condição, né, de que eles fiquem juntos. Então, se eu andar com um deles, ou o pai ou a mãe, então eles vão ter que andar juntos, certo? Então, a gente só tem o quê? 5 disposições, certo? Mesmo que sejam 6 pessoas, nós temos só 5 disposições. Então, isso é a permutação cíclica. Por quê? Porque a gente está utilizando a ideia da mesa redonda. Então, as pessoas estão se sentando, né, de forma circular, né, de forma cíclica. Então, nós utilizamos a permutação circular. Bom, pessoal, termino o conteúdo dessa semana. Logo mais nós falamos sobre os exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. E é isso, bons estudos e até a